vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o verbo gustar, que com certeza é o verbo mais usado para expressar opinião. Se você gosta ou não gosta de alguma coisa, é um verbo que está no dia a dia, a gente usa o tempo todo. Além disso, dentro das redes sociais, o famoso like, em espanhol se chama me gusta. Então, é um verbo que a gente realmente precisa dele. O tempo todo você vai usar e ele é bem diferente. A maioria dos brasileiros conjuga esse verbo gustar como se fosse o gostar do português, da mesma forma. O significado é o mesmo, mas a conjugação é bem diferente. E quem aí já está estudando espanhol acaba tentando conjugar o verbo gustar como se fosse um verbo regular terminado em ar, como por exemplo, caminhar, amar, rugar. E não é assim que funciona. O verbo gustar, ele é de uma classe de verbos diferentes. Então, junto com eles, tem tantos outros, como me duele, me interessa, encantar. Tem vários outros que usam essa mesma maneira, essa forma diferente de conjugação. Para realmente você usar o verbo gustar da forma correta, você precisa de pronomes. Exatamente. O verbo gostar, ele leva em conta todos os pronomes, aí sim você consegue conjugar ele da maneira correta. E quando eu falo de pronome, o pessoal já se arrepia, né? Nossa, porque é muito difícil, porque não dá isso e aquilo. E não, gente, pronomes no espanhol, na verdade, é mais fácil do que no português. Você só precisa das dicas certas, que é as dicas que eu vou passar aqui para você nesse vídeo. Então, papel e caneta na mão para você anotar como se realmente usa o verbo gustar no espanhol junto com os pronomes. Então vamos começar aqui com um exemplo em português. Se a gente pega o verbo cozinhar, terminado em ar, como que ficaria a conjugação dele? Eu cozinho, tu cozinhas, ele cozinha, nós cozinhamos, vós cozinhais e eles cozinham. Ficaria dessa forma a conjugação no português, né? E é muito parecido com a conjugação no espanhol. Por exemplo, cocinar. Eu cocino, tu cocinas, ele, ellos te cocina, nosotros cocinamos, vosotros cocinais e ellos e ellas, ustedes cocinam. Muito parecido. E essa conjugação da terminação em ar, ela se repete no gostar do português. Então, eu gosto, tu gostas, nós gostamos e assim por diante. Ela é igual, ela repete, o gostar acaba sendo um verbo regular no português. O problema é que ele não é no espanhol. E por desconhecimento, pelo portunhol, por escorregar no portunhol, ou seja o que for, muita gente acaba conjugando o gostar como yo gusto, que está totalmente errado. Tu gustas, ellos te gusta, nosotros gustamos, vosotros gustáis e ellos, ellas e ellas e ustedes gustam. Gente, para nós, falantes do português, até fica ok, né? Porque fica muito parecido com o português. Então, é familiar essa conjugação para o verbo gostar e a gente acaba achando que o gustar vai funcionar do mesmo jeito. E é aí que mora o perigo. Apesar de ser familiar essa conjugação, ela tá totalmente errada no espanhol. Não é dessa forma que se usa o verbo gustar no espanhol. Vou dar um exemplo aqui de um erro clássico, super clássico dos brasileiros. Se alguém te pergunta em português, o que você gosta de tomar? Eu gosto de tomar suco de laranja. Eu gosto de. É assim que ficaria, eu gosto de tomar suco de laranja. E se alguém te pergunta em espanhol? Em espanhol, que te gusta tomar? Que te gusta beber? É dessa maneira que ficaria no espanhol. E você vai responder, fazendo a tradução literal. Eu gosto de tomar jugo de naranja. Gente, é totalmente errado. A gente faz uma tradução palavra a palavra que não funciona no espanhol. A estrutura desse verbo gostar é bem diferente. E a gente vai precisar conhecer os pronomes. Porque esse verbo gostar, ele é um verbo que reflete uma ação na pessoa. Então, é a ação do gostar ou do desgosto por alguma coisa. E esse yo, a gente troca, que é o pronome personal yo, a gente vai trocar pelo me.
Então, não existe o yo gusto, ficaria o me gusta. Me gusta tomar jugo de naranja. Então, eu gosto de tomar suco de laranja, me gusta tomar jugo de naranja. E esquece esse de, que não existe ele no espanhol. Me gusta tomar jugo de naranja, certo? E isso vai para todas as pessoas. Então, o pronome yo a gente vai trocar pelo me. O pronome tu, que seria o você do português, você gosta de tomar suco de laranja. Como que vai ficar? Te gusta tomar jugo de naranja? Te gusta tomar. E o ella, ela gosta de tomar. Pues a ella le gusta tomar. Le gusta tomar. Seja ella ou seja ele, ou então seja usted. Também ficaria da mesma forma. Le gusta. Nosotros, nós gostamos de tomar. Nos gusta tomar. Certo? Então, nosotros fica nos gusta. Se eu tô falando de vocês, vosotros ficaria os. Os gusta tomar. Vocês gostam de tomar suco de laranja. Os gusta tomar jugo de naranja. Assim. Se eu tô falando deles, les gusta tomar jugo de naranja. Então, aqui são todos os pronomes que a gente precisa. Esse gostar, o verbo gustar não tem a conjugação. Ele vai ficar gusta ou então gustan. Ele só vai mudar do singular para o plural e eu vou explicar isso melhor. Agora, foco aqui nos pronomes. Então, toda vez que eu tô falando eu gosto, me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gusta ou les gusta. Certo? É no pronome que muda a conjugação. E não é de eu gusto, tu gustas e assim por diante. Tá errada dessa maneira, certo? Então anota aí esses pronomes e essa conjugação, porque esse é um erro que o pessoal comete o tempo inteiro. Agora chega do suco de laranja e vamos para outros exemplos. Eu deixei aqui para vocês o seguinte: eu gosto de dançar. Me gusta bailar. Ou então, eu gosto de comer pizza. Me gusta comer pizza. Ela gosta de dormir. Le gusta dormir. Ou então, nós gostamos de viajar. Nos gusta viajar. Então, depende ali do pronome. De qualquer exemplo desses aqui, você sempre vai precisar dos pronomes, certo?